Com o tratamento dado nesse processo. Eu? Pra quê? Boa noite a todos. Esperando o pessoal se conectando aí. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Beleza. Estamos com 18 pessoas. Beleza. Beleza, Débora, eu vi aqui que você mandou que vai ouvir junto. Tranquilo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Beleza, nosso encontro está marcado agora às 7. Tem algumas pessoas que vão faltar, já me avisaram aqui no particular. Sem problemas. Vive, o Cassiano está escutando mais você ou ele vai conectar separado? Ele tá numa reunião. Ele terminando, ele vai entrar. Tá. Beleza. Gente, só para lembrar, eu vou efetuar a gravação, tá? A gravação com a imagem de vocês, com o que a gente comenta aqui, com o que é visto. Eu coloco para os faltantes depois, tá? Se alguém quiser, às vezes, ouvir, novamente é só me avisar. O link não fica público, tá? O link fica particular, fica privado. Então, só acessa quem tem o link, tá bom? Vamos lá, já estamos com 23 pessoas aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês e vocês me confirmam se vocês estão vendo aí, tá bom? Seu Vasco, só uma pergunta. A Ana, ela deve estar atendendo, né? Geralmente às quartas parece que ela tem atendimento, não é isso? Se o senhor estiver falando, o iPhone não, o telefone do senhor está com mudo, tá? Tem que apertar no microfone lá para conseguir falar. Sim, até às 20. Beleza. E depois eu vou manter a gravação e eu mando para ela, como já tenho costume. Ok. Boa noite a todos. Boa noite. Tranquilo. 24 pessoas. Tá. Gente, às vezes aparece iPhone aqui, eu não sei quem está conectado. Aí, se quiser mandar no chat o nome de vocês, só para contabilizar aqui a presença, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui com todo mundo. E vocês me confirmam se vocês estão vendo. Meu microfone tá tranquilo aí para todo mundo, né? Sim. Beleza. Ok. Dá para ver também, viu? Tá.
Vamos lá, no nosso último encontro que nós tivemos, boa noite, nós discutimos os 3 capítulos aqui, né, como 2 aqui, né, meu desenvolvimento mediúnico, reflexões sobre a mediunidade e tipos de mediunidade. Tem alguma dúvida aqui referente a esse último tópico, que a gente vai, eu vou tentar dar andamento aqui, eu até coloquei aqui no terceiro tópico que a gente vai abordar, esse 4º capítulo aqui, que é da página 50 até a 53. Só para a gente ver se consegue fazer ele hoje. Se não conseguir, a gente toca pro próximo encontro, tá bom? Deixa eu ver aqui a página. Nós paramos na página 39 do livro. Pessoal, por favor, fechem o áudio de vocês aí, por gentileza. Fica aberto aqui, eu vou fechando vocês aqui, tá? Beleza. Página 39, isso mesmo. Incorporação não é possessão. Então, nós abordamos no nosso último encontro os tipos de mediunidade, né? Então, nós listamos 15, né, supostamente tipos de mediunidade diferentes, além da incorporação, né? Então, a gente tem 15 com a incorporação, né, e 14 sendo as outras, né, transes, né, momentos de ouvir, de visualizar, de psicografia, né, de desenho e tudo mais. Então, nós não temos, né, somente a mediunidade de incorporação. Tá? Incorporação não é possessão. Este quadro em torno do transe, aqui chamado de possessão, faz com que se crie um grande imaginário ao redor do que chamamos de incorporação na Umbanda, e que confunde um pouco quem é de fora, tanto quanto quem está chegando na religião. Então, a gente, na maioria das vezes, né, começa, né, a ter sintomas de incorporação, e a gente acha que a entidade ela vai tomar, né, o nosso corpo físico, mental, espiritual, e ele só vai embora quando ele quiser. Na Umbanda, não é assim que funciona. Tá? Então, o médium ele precisa recorrer a fontes de estudo, fontes de reforma íntima, né, fontes de aprendizado. Para quê? Para que ele não sofra tanto, né, com esse desenvolvimento. Quando a gente fala sofrer com esse desenvolvimento, é com isso, né? Porque se a gente coloca na cabeça que o guia ele tem que tomar o nosso corpo, que ele vai tomar a frente, nós estamos causando sofrimento para nós mesmos. Por quê? Porque isso não vai acontecer, né? Isso não vai acontecer na prática todos os dias, tá? Isso não quer dizer que isso não vá acontecer momento ou outro, tá? Porque tem incorporações que a gente realmente não tem esse controle, né, de segurar. O guia, às vezes, ele tem uma necessidade de passar uma mensagem e você não consegue segurar ele. Por mais que você tenha a sua doutrina, né, você está trabalhando ali, mas quando, né, há essa necessidade de incorporação, né, de falar, né, de manifestar, né, nesse primeiro momento de início, é muito complicado lidar com isso. Né? Por quê? Porque algumas pessoas são tomadas de uma maneira mais fácil, né, para incorporação, e outras pessoas são tomadas de uma forma mais sutil. Quer dizer que são melhores? Quer dizer que são piores? Não. Quer dizer que varia de corpo a corpo. Tá? Então, vocês me conhecem. Eu, Gabriel, tenho uma característica física, uma característica, né, biológica, uma maneira de pensar, livros que me agradam, né, coisas que eu converso. Se vocês conversarem com outro Gabriel, é uma outra, né, pegada, uma outra tomada de opinião, de informação. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada espírito, cada encarnação é única. Tá? Então, a gente não deve padronizar. Então, quando a gente está fazendo esse estudo aqui, falando, olha, a corporação ela funciona assim, é um norte. Tá? Isso não é, tem que ser sempre assim, vai ser sempre assim, vamos enrijecer assim, não é. Tá? Então, quando a gente dá esse estudo, é para quê? Para abrir a cabeça de todo mundo e facilitar com que todo mundo ande. Na Umbanda, o transe de incorporação é algo desejado, ou seja, o médium, né, quer estar incorporado, ele deseja estar incorporado, tá? E aí é onde entra situações. Nós temos o que nós chamamos de animismo mediúnico e mistificação. Qual que é a diferença? Todo médium,
por mais novo ou mais velho, ele contém a sua parte anímica. O que é isso? É o imaginário do médium. É como ele manifesta as suas ideias. Então, o animismo, ele pode ser benéfico à entidade espiritual, né, ao seu trabalho ali incorporado, tanto quanto ele pode ser prejudicial, tá? Como assim? Se eu quero incorporar para fazer bonito para as pessoas, né, achando que eu vou estar recebendo um guia maravilhoso de outras esferas, né, ou até mesmo para fazer chacotas, tá? Essa parte anímica, tá? Porque existem pessoas, né, dentro da nossa doutrina de Umbanda, é ruim falar isso, né, tanto quanto fora, que utilizam de mecânicas anímicas, tá? Então, aqui quem está falando é o fulano de tal, você tem que fazer isso, aquilo, e começa, né, a ludibriar essas pessoas. Então, o animismo mediúnico, né, a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque o médium precisa deixar que a entidade faça o seu trabalho, né, de uma maneira com que ele aprenda com esse trabalho. Tá? Então, quando nós estamos ali incorporados num transe mediúnico, nós recebemos uma informação, né, uma evidência, uma clara audiência, uma imagem, ou qualquer tipo de manifestação da mediunidade, tá? Ela vai se manifestar conforme a cabeça desse médium. Então, o animismo, ele faz parte. E o que é mistificação? Mistificação é fazer de conta, é fingir que está com algo. No nosso terreiro, na tenda de Umbanda Luz de Aruanda, por que são os guias que tomam conta do desenvolvimento? Por que não é o Abraão? Por que não é o Gabriel? Por que não é a André? Por que não é o Cassiano? Por que não é a Vivian? Por quê? Não é porque são melhores ou piores do que ninguém, é porque a única essência que nós podemos manifestar é a da caridade. E quem que vai fazer isso melhor do que ninguém? Os guias-chefes, né? Os guias que trabalham, né, dentro do terreiro. Beleza. Por quê? Porque faz parte. Então, nós sempre falamos, dentro do nosso terreiro, dentro da tula, não existe mistificação, porque não tem ninguém fazendo de conta. Tá? Nós não estamos fingindo estar incorporados. Então, tem sessão que é mais sutil, tem sessão que é menos sutil. Tem sessão que o médium sente mais, tem sessão que o médium sente menos. Não é um problema sentir mais ou sentir menos. É o que você está alcançando naquele momento, tá? Então, é algo desejado, sim, estar incorporado. Por quê? É através dessa experiência, é através desse amor com os guias espirituais que a gente vai trabalhando, que a gente vai se aproximando, que nós vamos criando afinidade mediúnica. Quando começa um desenvolvimento mediúnico, muitas das vezes, né, nós vimos isso no último estudo, a entidade que está trabalhando ali, que está incorporando no médium, muitas das vezes ela não sabe incorporar ainda. Então ela precisa de um mentor para auxiliar tanto o guia que está incorporando, quanto o médium que está sendo incorporado, que está sendo, né, que a gente fala que está rodando ali, que está girando, né, com a espiritualidade. Não é para todos. Assim, há muitas dificuldades e bloqueios que impedem a incorporação, mas que podem ser trabalhados e neutralizados com um bom desenvolvimento mediúnico. Quando a gente fala um bom desenvolvimento mediúnico, não é só sexta-feira terreiro, no nosso caso da nossa gira é na sexta, é todos os dias. Tá? Como é que você vai desenvolver sua mediunidade estando em casa, né? Vamos dizer assim, dentro de uma rotina, né? Cuidando da sua casa, né? Saindo para trabalhar, voltando do seu serviço, né? É segurando a língua, às vezes para não causar maledicência, né? É entendendo que às vezes você vai ter um sonho que vai te alertar, né? Conseguindo trabalhar nessa comunidade, assim você consegue desenvolver de uma forma tranquila a sua mediunidade. Eu tenho que ser santo? Não, gente, todo mundo fala besteira, todo mundo pensa besteira, né? Nós cometemos gafes no nosso desenvolvimento, né? Porque nós erramos costumeiramente, nós somos humanos, tá? Então, as entidades espirituais, elas entendem isso, tá bom? Assim, podemos definir que a palavra incorporação é a mais utilizada para definir esse transe em que o médium manifesta com o guia de Umbanda, e que também cria outras dificuldades com relação à expectativa e ao entendimento que o médium tem sobre o que irá acontecer com ele no momento que o guia espiritual irá se apresentar. Então, existem pessoas, né, que têm uma mediunidade mais presente de incorporação. Quer dizer que a incorporação é mais forte, é mais fraca? Não. Quer dizer que a missão energética, os chakras daquela pessoa, a postura que ele tem, necessita daquele trabalho. Outras pessoas é mais sutil, precisa de mais atenção, precisa de
de interpretar isso de uma maneira mais tranquila, tá? Boa noite, conectaram aí mais 3 pessoas. Ana, eu mutei seu microfone, se você quiser fazer pergunta, tá? Pode desmutar aí, tá bom? A palavra incorporar traz a ideia de que alguém vai entrar em você, e dessa forma a grande maioria acredita que se um ser vai entrar, alguém tem que sair para dar espaço. Isso não acontece, tá? Na maioria das vezes, quando a entidade ela se aproxima para fazer essa incorporação, o médium, ele fica ali presente, o espírito do médium, a consciência daquele médium, ela fica ali presente. Você não vai sair, você não vai para outro ambiente, né? Na maioria das vezes, isso não acontece. Por quê? Porque o guia precisa efetuar o trabalho e ele precisa te ensinar coisas que você vai aprender com aqueles assistidos daquela noite, tá bom? Então, lá no nosso terreiro, quando a gente fez a alteração para não ter a escolha, tá? Para deixar que a espiritualidade designe cada um para o passe, para a consulta, para o que quer que seja, nós estamos trabalhando a máxima da caridade. A gente não está escolhendo, né? O consulente ali, num primeiro momento, tinha essa escolha, mas foi retirado através da espiritualidade para quê? Para que haja o livre acesso da espiritualidade e a manifestação pura, né? Através do amor. Então, a gente não quer causar, né, dependência emocional, dependência espiritual para determinados guias, tá? Nós tivemos uma situação que aconteceu recentemente agora, e já vai um alerta a todo mundo que frequenta o terreiro, que é médium, que é assistido, passa essa ideia para frente. Olha, lá é Umbanda, lá não vai infringir o livre-arbítrio de ninguém. Lá a entidade ela não vai tomar você, vai fazer você beber litros e litros de cachaça. Por quê? A espiritualidade é algo muito sério, né? É muito sério lidar com a espiritualidade, é muito sério estar incorporado, tá? E essa seriedade, ela é dada não pelo nome do guia. O nome do guia pouco interfere nesse momento, e sim pelo trabalho que está sendo efetuado, né? A incorporação, então, quando eu falo para que sirva para todo mundo, é que passe a mensagem, olha, você está precisando de uma ajuda, né? Está precisando de oração, você está dormindo mal, você está com depressão, você está com problema no fígado, sei lá, um exemplo. Procura o terreiro, vai buscar ajuda, mas não busca ajuda para o outro irmão, né? Você não pode buscar ajuda para o seu marido. Ah, meu relacionamento está ruim, eu tenho que buscar ajuda para o meu marido. Não, seu marido tem que querer estar lá com você, né? Faça a sua parte, né? Andreina acabou de conectar. Estou mutando você aí, tá bom? A incorporação é um ato de amor no qual o médium tem a oportunidade de se unir misticamente aos seus guias e orixás. O transe de incorporação é uma das manifestações mais antigas e arcaicas da religiosidade e espiritualidade. Ela não acontece somente dentro da doutrina de Umbanda, tá? Ela acontece em vários episódios de outras religiões, tá? Então, quando você leva o seu filho lá na benzedeira, né, que ela tá ali trabalhando com as mirongas do galinho de arruda, da Guiné, qualquer coisa que seja, até mesmo com óleo e água ali para tirar o quebranto, ela está sendo assistida espiritualmente, né, por mentores que vão trabalhar daquela forma. Por quê? É a maneira com que ela consegue se manifestar. Por isso, tudo e muito mais podemos dizer: incorporação não é possessão, é o que é, de fato, muito desejado na religião. Antes de mais nada, é o pilar de sustentação da Umbanda. Afinal, a própria religião nasceu da incorporação de um espírito chamado Caboclo das Sete Encruzilhadas em seu médium, Zélio de Moraes, no dia 15 de novembro de 1908. A Umbanda nasceu da prática e não da teoria. No entanto, precisamos muito da teoria para entender melhor desta prática. Então, quando a Umbanda ela surge, né, a gente não tinha literatura de Umbanda, né, a gente não tinha ponto cantado de Umbanda. Quem trouxe? Os guias. Então, eles são os nossos mentores. Então, precisa existir essa diferença de algumas mediunidades, algumas missões sacerdotais, para quê? Para que haja uma diversidade, né, uma gama de informações. Esse livro aqui que a gente está lendo é um livro recente, não é um livro antigo. Porque a Umbanda ela está em crescimento, ela não está estagnada. Então, de tempos em tempos, a Umbanda ela sofre alterações. Então, existem entidades, né, muitas das vezes, que a gente não vê mais o nome hoje em dia. Então, você pega alguns nomes de caboclos, nomes de pretos velhos, né, nomes de Exus, de pombagiras, de baianos, que a gente não vê costumeiramente. Por quê?
porque existiu e existe atualmente uma difusão desse conhecimento, e para as pessoas só existe Tranca-Rua, Maria Padilha, né, Zé Pilintra, e Caboclo. Geralmente se resume somente a Pena Branca, né, na maioria das vezes. As pessoas querem somente nomes famosos e esquecem que para aquela entidade ter aquele nome, entre aspas, famoso, ela necessita daquilo, né? Ela passou por aquele processo. Quer dizer que você está recebendo o mesmo Pena Branca lá que você leu lá um textinho na internet? Não. A espiritualidade, ela se manifesta de uma forma múltipla. Tá? Então, o nome é o menor dos nossos problemas, tá? Quando a entidade ela dá um nome, né, através da incorporação, através do nome que aquela entidade dá, muitas das vezes, a gente consegue visualizar, né, os orixás que estão assistindo aquela coroa naquele momento, tá? Então, isso acontece, né, e vão ter nomes que a gente vai ouvir muito mais, né? Tranca-Rua é um fato aí, todo mundo conhece esse nome de Tranca-Rua, mas tem entidades aí de umbanda de esquerda, de direita, que ninguém nunca ouviu falar. Por quê? Porque as pessoas só falam o que convém, né, e acham bonito, né, vamos dizer assim, difundir o nome de um espírito ao qual você, né, comedor de arroz e feijão, não pode julgar mais ou menos evoluído, porque todo mundo está no mesmo patamar evolutivo. Se fosse assim, né, nenhum deles precisava manifestar para incorporar. Né? E onde está as falanges de Ubirajara, né, de Caboclo Pena Vermelha? E onde foi parar esse pessoal? Né? Muitas das vezes o guia muda o nome para o médium aceitar aquele tipo de trabalho, porque ele precisa, ele é um médium vaidoso. Então a gente sempre fala, estuda, quebra a sua vaidade, tira o máximo de animismo de achar que existe mais ou menos, tá? Vão existir, sim, diferenças de importância, porque a experiência era sempre falar mais alto diante da incorporação. Incorporação é parceria. Não é considerado um ato de possessão. Não acontece contra o desejo do médium, e sim com sua vontade e consentimento. Então, se você está pensando, o espírito vai vir me tomar aqui, vai tomar posse, vai fazer o que tem que fazer, você já começou errado, né? Já deu o primeiro passo errado, espírito nenhum de caridade vai falar assim, esse filho aqui está perdido. Eu vou mandar recado pelos outros guias e quando ele estiver preparado eu volto. E assim eles ficam. E aí o que que acontece na maioria das vezes com esses médiums que negam, né, essa evolução por pura ignorância, né, e até mesmo vaidade, por medo, né? Pode ser que seja medo, às vezes nem sempre é vaidade, às vezes tem um recalque ali de medo, que as outras religiões, né, colocam esse preconceito, né, de que, nossa, você começou a trabalhar incorporado, sua vida vai dar para trás se você parar. Gente, não é assim que funciona, tá? Os nossos mentores, eles estão aqui para auxiliar, né? E a gente teve uma citação há 20, acho que 15 trabalhos aí, né, 15 dias atrás, né, 2 semanas, é que muitas das vezes a gente troca o terreiro, a gente troca o estudo, a gente troca a espiritualidade por coisas práticas, né? Então eu vou trocar aqui nosso encontro aqui para, sei lá, para ir beber, para ir para o bar festejar, né? Enfim, então a gente não deve efetuar essa troca, a gente deve demonstrar respeito e merecimento da nossa parte, porque eles não medem esforços para nos auxiliar, né, para a nossa evolução. Tá? Então eles respeitam bastante o nosso livre-arbítrio. Alguns poucos e raros médiuns de Umbanda são tomados mediunicamente sem ter passado por um processo de desenvolvimento mediúnico. E ainda assim, quando manifestam os guias de Umbanda, estes vêm para ajudá-los em primeiro lugar, para depois ajudar o próximo por meio desses médiuns que os tenham aceitado. Então pode acontecer, vez ou outra, né, o médium chegou, nossa, tem uma incorporação, foi tomar o passe, incorporou, né, começa o seu desenvolvimento de uma forma muito, né, embrutecida, porque o guia está tomando a frente ali, precisa trabalhar, precisa efetuar esse trabalho, mas vai chegar um momento que isso vai diminuir. Por quê? O médium precisa dar o primeiro passo, ele precisa estudar, ele precisa, né, abrir a cabeça. Há casos de médios que começam a se desenvolver e depois de algum tempo desistem da mediunidade ou da Umbanda. Às vezes, isso é mal compreendido pelos médiuns mais arredios, que acreditam estar tomando surra de caboclo. Todo mundo deve ter ouvido isso aqui em algum momento. Nossa, eu tomei uma surra. Nossa, fulano tomou surra dos espíritos. Gente, não existe surra espiritual. Existe reajuste espiritual. Então, a Umbanda, ela acredita no que nós chamamos de karma.
tá? Então, nós acreditamos no karma. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, karma, com K mesmo, pode ser com C aí, como vocês acreditarem. Esse tracinho vai ficar horrível, mas não liga não. O que que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que você está fazendo aqui, os nossos mentores, eles vão fazer questão de devolver para a gente. Eles vão fazer questão de falar assim, olha, meu filho, ali você roubou o step do carro do seu irmão, agora você vai ficar sem pneu, para você entender que o valor do seu trabalho, o valor do trabalho do próximo. Então, nós acreditamos no karma. Então, o que é dito, entre aspas, surra de espírito, né, surra da espiritualidade, é nada mais, nada menos que o merecimento daquele, entre aspas, gente infeliz, né, que promoveu atos negativos contra você mesmo e contra o próximo, tá? Então, não vamos falar assim, nossa, o terreiro ali tá gerando demanda. Terreiro de Umbanda é sério, terreiro de Umbanda é sério, né? Não fica perdendo tempo com outros terreiros, não fica perdendo tempo, né, com a espiritualidade do próximo. Quer fazer o seu trabalho e seguir em diante. É claro, sempre chega demanda, né, de assistido, sempre chega demanda de médico que saiu de terreiro, do nosso terreiro, foi para outro terreiro. Por quê? Porque são pessoas que são munidas pela sua vaidade e movidas pelo seu ego. Então, onde existe a manifestação pura da nossa essência, na prática da caridade, não somos os melhores, né, dentro da Umbanda, estamos longe de ser os melhores, mas a gente está buscando sempre trabalhar em prol disso aqui, ó, do nosso karma, né? Do respeito ao livre-arbítrio, e de uma forma muito tranquila. A gente não quer fazer como moeda de troca, não. Eu vou manifestar aqui a nossa espiritualidade para mim ser livre aqui, para mim ganhar na Mega Sena. Isso não existe. Essa barganha aí é uma falácia, isso não existe. Tá? Então, muito cuidado com esse contexto aqui, ó, com essa gíria, surra. Tá levando uma surra. Olha, tá levando uma surra, sim, mas é porque, ó lá, fez cagada ali na frente, ó, tá precisando reajustar, e Exu tá cobrando. Então, os guias cobram, sim. Então, gente, não vem com ladainha pro lado da espiritualidade, que eles conhecem um mentiroso de longe. Bateu o olho, eles já sabem que é verdade, que é mentira. Tem espírito que vai desmentir, tem espírito que não vai estar nem aí. Vai deixar o fulano seguir a vida até que a ficha caia. Ele está fazendo algum erro, tá? Na verdade, a vida é quem está lhe dando a lição de caboclo, que o ama, que está lhe tentando mostrar o caminho melhor para seguir de uma forma mais tranquila. Então, o médium começou a desenvolver, largou a espiritualidade, isso é um problema do médium. O terreiro não tem problema com esse tipo de pessoa, tá? A vida segue, tá? Ai, mas eu saí do terreiro, a minha vida tá uma bosta, é porque você só pensa bosta, vai me desculpar, tá? Desculpa o contexto, desculpa as gírias, tá, gente? Não quero ofender ninguém. Nossos guias e mentores pretendem abrir nossos olhos, nos fazer acordar e nos ensinar maneiras de viver melhor com as qualidades de vida em qualquer circunstância. Então, muitas das vezes, né, quando a gente chega ali no terreiro, né, a gente vai começar o nosso desenvolvimento, nossa vida está uma bagunça, né? Seja no lado financeiro, no lado emocional, no lado emotivo, o campo mental, né? Nossa, eu estou tendo muita perseguição, não estou conseguindo dormir. E eles vão começar a fazer com que a gente mude a nossa rotina, mude a nossa maneira de pensar. Então, se você está tendo os mesmos problemas, né, dentro da sua casa, dentro da sua cabeça, dentro da sua noite, abre os olhos, né? O problema não está no outro irmãozinho que está ali, o problema está em você, né? Está nas escolhas, muitas das vezes, que a gente faz. Desenvolver a mediunidade é descobrir essa parceria e descobrir como se relacionar de forma tranquila com algo tão complexo, louco e quase surreal, como a incorporação de outro ser em nosso corpo e ainda compartilhar sentimentos e pensamentos, deixa eu pegar a canetinha aqui, sentimentos e pensamentos com sentimentos e pensamentos desse outro, que na verdade é um mestre para a vida. Então, gente, vocês que convivem aqui com a gente aqui, né? Os médios mais velhos do terreiro que convivem. Ah, eu convivi com o pai Abraão. Nossa, tem hora que parece que é o Tata que está falando. Gente, seu Tata adora a personalidade do meu pai, é por isso que ele está com ele. Acabou. Ai, mas você não pode ser assim porque isso é coisa do guia. Gente, o guia gosta do médium, ele está aprendendo e ensinando o médium a lidar com aquela forma. Ai, eu estou endeusando. Não. Todo mundo tem os seus defeitos. Você vai conviver com o Cassiano, se você for tomar passo com os guias dele, se parece muito com ele. Por quê? Porque eles usam
desse campo emocional, sentimental, da maneira com que esse médium expressa suas ideias para manifestar a sua mediunidade. Então, não existe isso de incorporei e virou outra pessoa, isso aqui é outro fulano. Na essência do fulano ali que está incorporado, existe aquele ser, existe aquela essência, ou o preto, o caboclo, o Exu, está trazendo aquilo ali, e aquilo vai criando raízes. Então, o médium, conforme ele vai se desenvolvendo, esses sentimentos, pensamentos que são dos guias, né, começam a fazer parte do dia a dia. Né? Porque o médium começa a entender quem ele é, aonde ele é, o que ele está fazendo, com quem ele está fazendo, né, quem está o assistindo, e isso vai fazendo parte. Tá? Por causa desse processo de aprendizado, dessa parceria, o médium entrará em crise sem saber quando é ele que está se manifestando ou quando é o guia tomar as rédeas, né? O que é sempre normal. Então, vou citar um exemplo aqui, a gente está desenvolvendo, né? Tem bastante médium que está começando a rodar agora, né? A gente fala médium rodante ali que está rodando dentro do terreiro. Isso aqui é normal, né? Essas crises de personalidade. Espera aí, isso aqui é eu? E a pessoa incorpora, dá um desespero, vamos dizer assim, porque é uma energia completamente diferente. E a entidade, espírito, na maioria das vezes, quando ele é mentor, ele prega peças no médium. Então ele vai incorporar sutilzinho ali umas 10 vezes, na 11ª ele fala assim, agora eu quero ver se está preparado. Vamos bombardear de energia o corpo desse médium, o médium surta, fala, não, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui comigo? Isso é outra energia. Mas espera aí, você está respaldado pela energia de Umbanda, você está respaldado pelo terreiro, deixa fluir a energia e vamos tomar as rédeas, né, que a gente precisa disso aí. Aprender a identificar quem é você e quem é seu guia enquanto incorporado faz parte do desenvolvimento. E por mais que pareça estar ficando louco, com dupla personalidade ou ludibriando a si ou os outros, o tempo se encarrega de mostrar onde estamos enganados e onde estamos acertando. Acertamos no amor, na confiança e na entrega, e nos enganamos no desamor, na desconfiança e na resistência. Aceitar é se entregar, é o único caminho para descobrir uma mediunidade saudável. Então, o médium começou demais a desconfiar, tudo que o Pai de Santo fala, tudo que os guias, mentores, tudo que você vai tomar passo, você está desconfiando? Toma rédea. Você já está se desenvolvendo de uma maneira completamente errada. Né? Você está indo sempre pelo lado da expiação e não pelo lado da confiança. Né? Chegou no terreiro, você tem que ter confiança, né? Como é que você vai entregar a sua cabeça, os seus chakras, né, para aquele médium, para aquela espiritualidade, se você não confia plenamente na espiritualidade, tá? É claro, dentro do nosso terreiro, nenhum guia vai mandar vocês fazerem coisas mirabolantes. Não, filho, dá uma piruleta sei lá, lá no Multirama e, sei lá, joga rosa vermelha. Não vai acontecer isso, gente. Não vai acontecer. Então, muitas das vezes, a entidade, ela te passa a informação e ela faz isso para te testar, para ver o quanto você é fiel ao que você está pregando ali dentro da sexta-feira. Então, vai acontecer surpresa, né? O médium que está começando a gerar ali, ele vai ser surpreendido, né? A gente tem relatos de pessoas aí, quando nós estávamos no começo ali, que duvidaram da espiritualidade, hoje já não fazem mais parte do terreiro. Por quê? Porque não são pessoas que confiam na espiritualidade e eles vão tirando essas pessoas, né? Tiram essas pessoas da corrente, vão tirando essas pessoas, né, da assistência. Por quê? Porque a assistência é o futuro do terreiro, tá? Todo mundo que está ali entrou pela assistência, chegou, gostou do terreiro, gostou da dinâmica. Muita gente entra, muita gente sai. Por quê? Lidar com isso aqui e confiar é muito complicado, né? E às vezes, muitas das vezes, a pessoa não confia nem em si mesmo, né, no que está fazendo de escolha. E é onde vai havendo essas coisas. A espiritualidade, ela expõe toda a nossa fragilidade. Então, você começou a desenvolver mediunicamente, cara, isso aqui, ó, é batata. Vai começar a mostrar suas fragilidades, vai mostrar seus pontos fracos, né? Aqueles laços antigos ali de família que não tá valendo nada, né? Aquelas pessoas, né, ignorantes ali que estão só se prejudicando. A espiritualidade, na hora que você começa a desenvolver, parece que essa galera sente um imã para vir falar coisa para você, porque é o seu teste de confiança naquilo que você está pregando, tá? Então, faz parte e precisa acontecer dessa maneira. Com o tempo, esse médium vai descobrindo em seus guias pessoas que o amam e querem o seu bem,
ao longo desse período, vai descobrindo a personalidade de cada um dos seus mentores e identificando quantos são diferentes em suas opiniões e visão de mundo. Então, assim, existe semelhança entre uma entidade e outra? Existe, mas cada um é um ser, cada um passa uma informação. Nasce uma nova relação, assim passa a crise de identidade entre o médium e seus guias. Tem gente que chega na crise e vai ficar na crise a vida inteira, porque não quer desenvolver, porque não quer dar um passo à frente, porque não quer confiar em si, não quer confiar, às vezes, no seu potencial, fica nessa desconfiança e fica aqui, nesse impasse. A pessoa não passa dessa crise de identidade, começa no terreiro, começa a desenvolver, estou em crise de novo, aí para o desenvolvimento. Por quê? Precisa quebrar essa parede. Isso aqui precisa ser quebrado, né? Desta relação passa a vir outro aprendizado, no qual o médium vai aprendendo a se comunicar com os seus mentores, né? Para ter esses mestres pessoais, né? O trabalho mediúnico passa a ser uma parceria desejada e saudável. E agora o médium conta com orientação para toda a sua vida. Saiu da religião, vai continuar tendo orientação de todo mundo? Depende do jeito que você sair, né? Se você sair cuspindo na cara de todo mundo, com certeza algum dos mentores vai cascar fora. É o que acontece, tá? Então, nós, médiuns de incorporação, não somos donos dos guias, tá? Não existe meu guia, minha entidade. Os espíritos são livres, assim como a gente, tá? Então, se você cometer um agafe ao qual não tem um retorno nessa ponte, com certeza alguns guias irão ser desligados de você, seguir essa jornada para um médium que deseja trabalhar com a caridade, com tudo aquilo, para seguir em diante, tá? Então, assim, precisa ser quebrado isso daqui, porque o médium é exposto a essa fragilidade, é exposto a esses defeitos. Pode demorar, pode ser rápido, mas sempre é exposto, não existe ileso, né? Que o amam e respeitam acima e estão acostumados neste mundo tão pequeno material. O médium vai descobrir um novo mundo, uma nova maneira, de abordar a sua vida, a sua mediunidade, através da incorporação, do desenvolvimento. A gente fala da incorporação, a gente está englobando tudo, tá, gente? Não vamos pensar que é só a incorporação que é o importante, tá? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida até esse momento aqui? Eu tenho 2 minutinhos nessa sala, tá? Quiserem perguntar, pode ficar à vontade, tá? A gente vai comentando aqui e as coisas vão tomando proporções. Eu não planejo... As coisas que são faladas aqui no nosso estudo não é planejado, tá, gente? Não existe ensaio aqui, não. Isso aqui só vai fluindo aqui, tá bom? Tá. Eu vou fechar essa sala. Ainda tem 1 minuto e 30 segundos para a gente conectar na sala 2, tá? E eu espero todo mundo lá. Vou fechar essa daqui. A gente se encontra lá. Valeu.